Meus irmãos, eu quero os cumprimentar em nome do Senhor Jesus, que a maravilhosa graça dele seja com cada um de nós aqui, como nós temos visto a manifestação do poder dele. Bendito seja o nome do Senhor por esse momento. Alegria de rever os irmãos, a Helena, o Heitor que está lá descansando. As crianças no culto é uma bênção, meus irmãos. Me faz lembrar das palavras do Senhor Jesus, que das crianças e dos pequeninos de peito, o Senhor suscita força e também tira louvor. Então, ao escutar os gritos das crianças, alguma manifestação, lembre-se do Salmo 8, versículo 2, ou de Mateus capítulo 21, versículo 16, que fala exatamente isso. Os gritos das crianças, de maneira que eu não sei explicar, o Senhor Deus tira louvor. Na verdade, o texto diz que é perfeito louvor. Então é uma alegria ter crianças no nosso meio. Queremos cumprimentar também os nossos irmãos que nos acompanham pela transmissão do culto. Hoje o tempo ficou aí mais chuvoso e isso parece que assusta um pouco mais alguns. A gente sabe disso, as dificuldades, especialmente quem mora um pouco mais distante, que pega a BR. Esta BR já no dia normal, sem chuva, sem nada, já é um caos, imagina um dia de chuva. Então, queridos irmãos nossos que moram distante, não puderam comparecer hoje, mas possivelmente estão acompanhando a transmissão ou irão depois assistir a transmissão do culto. Irmãos, eu gostaria de convidá-los a abrir a palavra do Senhor Deus na carta do apóstolo Paulo a Filemão. Filemão é uma epístola muito querida do apóstolo Paulo. Para você que não sabe onde fica Filemão, você procura aí a primeira e segunda carta de Timóteo. Se você achar, você vai ver uma outra carta pequenininha, que é de Tito, e em seguida, após a carta de Paulo a Tito, tem também uma carta a Filemão, antes da carta aos Hebreus, fica fácil. Então, se você quiser abrir a sua Bíblia para acompanhar. Hoje eu quero iniciar aqui com vocês, meus irmãos, uma exposição desta carta, que vai ser um pulo para as próximas pregações expositivas aqui, que se dará na carta aos Colossenses. Eu optei em pegar as cartas da prisão. Encerramos semana passada aqui a exposição da carta de Paulo aos Filipenses, aqueles queridos irmãos da cidade de Filipe, uma carta da prisão. São 4 cartas do apóstolo Paulo da prisão, da primeira prisão. Ele escreve a sua carta aos Efésios, que também nós já fizemos uma exposição aqui de toda esta carta com a igreja, está aí gravado no canal da nossa igreja. Fizemos a exposição agora de Filipenses. Hoje eu quero iniciar a carta a Filemão, que também é uma carta da prisão, e se o Senhor Deus nos permitir, quando encerrar a exposição dessa carta, que é tão curtinha, iniciar aqui a carta de Paulo aos Colossenses. Por que eu escolhi, meus irmãos? Exatamente pela sequência e também pelo conteúdo dessas cartas. A carta de Filemão é uma carta que fala de fé e amor, mas o cerne da mensagem é perdão. Nós vamos aprender muito sobre perdão, algo que às vezes é tão difícil de lidarmos. Às vezes nós conseguimos perdoar, talvez pessoas que a gente escolha para perdoar, mas perdoar quem nos ofende, quem nos magoa profundamente, quem nos feriu, é difícil, não é fácil. E em contrapartida, a carta aos Colossenses é uma carta triunfante, é uma carta de supremacia da pessoa bendita do Senhor Jesus, a quem somente através dele nós conseguimos perdoar. Por isso, escolhi hoje começar Filemão com vocês, tá bom? Hoje eu vou ler apenas 7 versículos. E se o Senhor Deus nos permitir, quando aqui estivermos novamente, a gente tenta aí ver se consegue concluir a carta, que é uma cartinha pequenininha. Nós temos apenas 25 versículos. Eu quase fui tentado em fazer uma exposição dela toda hoje, mas aí, para não tomar muito tempo dos irmãos, nós sabemos que somos limitados a tempo, e a gente também aqui não está com muita pressa de correr com a carta. Então hoje será apenas a introdução da carta, que se dará dos versículos 1 a 7, ok? Então, por gentileza, acompanhe a leitura aí do texto, para vermos o que o Senhor Deus tem a dizer aos nossos corações. Diz assim a palavra do nosso Deus. Filemão,
de 1 a 7. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador, e a irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Irmãos, as cartas escritas, especialmente pelo apóstolo Paulo, têm muito a nos ensinar. Vocês sabem que no Novo Testamento, dos 27 livros, o apóstolo Paulo é o que mais escreveu, é o que mais tem carta no Novo Testamento. Esta é uma carta pessoal, uma carta muito particular. Os estudiosos dizem que esta carta é a carta mais pessoal do apóstolo Paulo. Ele escreve de uma maneira íntima, e que eu penso que a carta, não sei se teve início para ser apenas privada entre ele e Filemão, mas de uma maneira que o Senhor Deus quis que esta carta se tornasse pública. E aqui nós temos a informação do que Paulo escreve para um amado irmão chamado Filemão. Então Filemão aqui é uma pessoa, e uma pessoa muito querida. Imagine por um momento, irmãos, uma igreja onde cada relação é marcada pela graça de Deus, cada comportamento do membro. Imagine também estes relacionamentos que são marcados pela graça de Deus, tão moldados pelo Evangelho que até os conflitos mais difíceis encontram caminho de reconciliação. Imagine uma igreja assim, uma igreja que, apesar das dificuldades que vive, dos problemas de relacionamentos, essa igreja é marcada por uma graça tomada de um evangelho tão poderoso, que os conflitos mais difíceis que possam existir no meio desta igreja, encontra caminho de reconciliação, não de divisão. Agora, pense comigo nesta pequenininha carta a Filemão. Irmãos, a carta não trata de grandes doutrinas. Nós vamos ver aqui, ainda que o Evangelho é uma grande doutrina, mas aqui Paulo não vai tratar especificamente de doutrina em particular, mas do Evangelho invadindo a vida real, de fato fazendo sentido a fé que alguém abraçou. A carta fala de um escravo fugitivo, Onésimo, nós vamos ver aqui. Fala também de um senhor de escravos, um cristão muito amado, Filemão. A carta, obviamente, de autoria do apóstolo Paulo, fala deste apóstolo que está preso injustamente. E a carta também fala de uma igreja que está observando tudo o que irá acontecer na leitura desta carta, quando esta carta se tornar pública. Então a carta a Filemão é a mais pessoal da epístola do apóstolo Paulo. Entre todas as cartas paulinas, Paulo tem a carta dele a Tito, a Timóteo, mas essa daqui é do coração mais assim íntimo. Então hoje eu quero ver com vocês essa introdução que o apóstolo Paulo faz a Filemão. E quando eu falo Filemão, porque a carta é direcionada a uma pessoa, mas é óbvio que nós tomamos essa pessoa como um exemplo.
Estamos aqui, de repente você é o Filemão, ou talvez você é o Onésimo, e a gente vai tentar ver aqui o texto. Paulo vai elogiar a fé de Filemão, vai elogiar o amor deste servo, e ele suavizando aqui primeiro o coração, porque ele tem um assunto muito importante para tratar com Filemão. Então ele suaviza primeiro o coração antes de tratar de um assunto muito difícil. E aprenda isso, meus irmãos, às vezes quando a gente quer tratar um assunto tão delicado, não já entra direto no assunto, não, porque às vezes o negócio pode azedar mais ainda. Você tem mecanismo, meios de ganhar o coração da pessoa para poder tratar daquilo. Nós temos queridos irmãos aqui que estão fazendo faculdade de medicina, e sabe que às vezes eles estão estudando isso, e sabe que numa consulta de um paciente, o paciente já está com medo, angustiado, e se um médico chegar para o paciente já carrancudo, de cara feia, todo atrapalhado, aquilo já causa uma tensão. Mas se você está com medo, você está num consultório, se um médico entra, primeiro ele dá um sorriso para você, pronto, o ambiente já muda. Aquele medo já começa a diminuir, você passa a ter um pouco mais de confiança, o ambiente começa a favorecer. É isso que o apóstolo Paulo faz aqui. Antes dele tratar de um assunto tenso, ele aqui suaviza, fazendo grandes elogios a Filemão. Então ele mostra que o reino de Deus, e nesta manifestação da graça bendita do Senhor, sempre vem em primeiro lugar nas nossas vidas. Este é o ponto do apóstolo Paulo. Ele vai mostrar que o reino de Deus, manifestado nesta graça bendita, sempre fala primeiro aos corações. Meus irmãos, é assim mesmo, o evangelho que salva, também transforma, e transforma principalmente relacionamentos. Nós que abraçamos uma fé genuína, esta fé genuína gera amor, gera comunhão, gera refrigério no meio do povo de Deus. Não pode ser uma fé vingativa, uma fé traiçoeira, uma fé dividida. Então, para compreender o que é uma fé madura, bíblica e frutífera, Paulo aqui nos dá 3 pilares fundamentais que eu quero ver com vocês. 3 no texto aqui. O primeiro está aí dos versículos de 1 a 3. Nós vamos ver aqui que a vida de um cristão está sob a soberania de Cristo. Vamos ver no texto. Segundo, nós vamos aprender que esta fé que nos foi dada, esta fé verdadeira, produz amor concreto. É impossível não produzir amor. E por último, a fé verdadeira é sempre acompanhada de boas obras, ou seja, esta comunhão que torna eficaz o serviço de consolo mútuo no meio da comunidade. Então o assunto vai falar de fé e de amor, mas o cerne da carta é atitude para com os irmãos. Então o ponto aqui é perdão, meus irmãos, coisa tão difícil e pouco falado nos púlpitos. Então vamos lá, com calma aqui no texto, meus irmãos. Versículo de número 1, por gentileza. Nos é apresentado aqui pelo apóstolo Paulo como prisioneiro de Cristo, não é isso? Ele diz, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Olha a carta pessoal, tão íntima e tão aconchegante. Ele poderia dizer, apóstolo Paulo, ou Paulo apóstolo de Jesus Cristo, mas ele não começa esta carta assim. Ele fala, Paulo, estou escrevendo para um amigo. Paulo, o meu nome romano que eu adquiri e agora sou bem mais conhecido, e eu sou um prisioneiro, e Filemão sabia disso, só que eu não sou prisioneiro de Roma, ainda que Roma estabeleceu um julgamento, houve uma sentença de prisão a mim, foi dada uma ordem aos soldados romanos que me buscassem, me prendessem, e aqui estou, mas eu não me sinto prisioneiro de César ou de Roma. Na verdade, eu sou prisioneiro de Cristo Jesus. Meus irmãos, que coisa maravilhosa é saber que a nossa vida está presa em Cristo.
Logo, já não vivo mais eu, é Cristo que vive em mim, viver é Cristo. Paulo, quando escreveu uma carta dessa mesma prisão aos irmãos da cidade de Éfeso, Efésios capítulo 3, versículo 1 e 2, ele disse a mesma coisa. Veja comigo este texto, Efésios capítulo 3, versículo 1 e 2, ele diz: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Agora é uma informação que ele está preso, porque ele pregava o evangelho por amor dos gentios. É o versículo 2, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Então ele sabia que ele era um prisioneiro, mas um prisioneiro de Cristo. Isso nos mostra, irmãos, que não há circunstância fora do governo de Deus. Para nós, humanamente falando, Paulo foi preso injustamente, mas na mente dele, aquela prisão estava dentro do controle dos planos eternos do Senhor Deus. Ele bem sabia dos planos de Deus, então por isso ele afirma: eu estou aqui nesta prisão, não é boa, eu pretendo sair, mas este tempo que eu estou aqui é um propósito do Senhor Deus. Nesse sentido, eu não sou prisioneiro de Roma, eu sou prisioneiro de Cristo, é a Ele que eu estou preso. Então, versículo 1, por gentileza, Filemão capítulo 1, voltando para o nosso texto base, ele diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo. Vocês sabem que Timóteo é o filho na fé, a quem está acompanhando Paulo. Timóteo não está preso, mas Timóteo está lá naquela prisão secular, numa visita a Paulo, e esta carta é endereçada ou direcionada ao amado Filemão. Este Filemão é alguém que é amado. Melhor coisa que tem é você saber que você é amado. Você vive numa comunidade que você se sente amado. Uma vez perguntaram para a esposa perguntaram para o marido da esposa se ele amava a esposa. Aí a esposa disse: olha, essa pergunta tem que ser feita para mim. E de fato é isso mesmo, porque é quem sente-se amado é que vai dizer se de fato há amor verdadeiro. Porque talvez você possa perguntar para o marido: você ama sua esposa? Ele vai dizer: eu amo, claro que eu amo. Outra coisa é você perguntar para a esposa: você se sente amada pelo seu marido? Aí talvez a resposta vai ser diferente um pouco. Mas aqui nós temos uma descrição do apóstolo Paulo dizendo que Filemão é amado, e de fato é sim amado, meus irmãos. E ele não é só amado, mas ele é um colaborador da obra, da expansão do reino de Deus pelo evangelho. Que coisa maravilhosa. Por isso que no versículo 2, Paulo diz assim, aqui é a comunidade cristã como família, e ele também vai fazer uma saudação à irmã Áfia. Presta atenção que eu falei Áfia, não Jáfia, mas é Áfia. E Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Olha que coisa maravilhosa, meus irmãos. Quem é esta Áfia? A gente não tem muita informação, a gente vai tentar investigar. Alguns sugerem que Áfia talvez seja a esposa de Filemão, mas nós não temos certeza. Só sei que é uma irmã muito querida na comunidade lá. E quem é Arquipo ou Arquipo? Alguns dizem que poderia ser até o filho de Filemão, mas também não temos essa certeza. Mas seja lá quem for, esta pessoa é um companheiro de lutas. Talvez um oficial na igreja que está lá na casa de Filemão, talvez um presbítero ou um diácono, não sei. E Paulo diz: e também eu quero cumprimentar a igreja que está em tua casa. Igreja entendido pessoas, meus irmãos, não construção, porque aqui eram irmãos que estavam em grupos familiares, reunidos lá na casa desse querido irmão chamado Filemão. A comunhão, meus irmãos, fortalece a fé e traz encorajamento. É isso que Paulo quer fazer. Primeiro ele faz uma saudação maravilhosa,
Ele quer mostrar que há uma comunhão entre a igreja, e essa comunhão traz encorajamento, traz confiança, traz conforto entre os irmãos. E não só isso, meus irmãos, fortalece a fé um dos outros. Receberam agora uma carta do apóstolo Paulo ao dono da casa, Filemão, que a igreja recebe uma saudação deste amado apóstolo. Quando Paulo escreveu aos Tessalonicenses, na primeira carta dele, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 11, ele sempre tem este hábito de incentivar a comunhão entre os irmãos. Ele diz assim, 1 Tessalonicenses 5, versículo 11, ele fala de haver essa consolação entre os irmãos. Ele diz: consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Então Paulo vê a igreja como uma grande comunidade do amor, de fé, de ação mútua, de companheirismo. Meus irmãos, como que a igreja hoje está precisando disso? Especialmente numa época de individualismo, que nós nos encontramos somente quando aqui estamos no domingo, e a gente pouco tem relacionamento com o outro, pouco sabemos o que acontece com o outro, e a gente vai vivendo no nosso mundinho, no nosso casulo. Nós somos uma comunidade, irmãos, nós precisamos uns dos outros, precisamos consolar uns aos outros, e para que haja edificação recíproca, eu te edifico e você me edifica, e assim a igreja vai sendo erguida diante do Senhor Deus. Esta é a comunidade. E Paulo escreve para a igreja que está lá na casa de Filemão. Então, ninguém foi criado para caminhar sozinho espiritualmente. Esta ideia do movimento dos desigrejados, que pouco quer se relacionar, alguns querem viver no isolamento, achando que está adorando o Senhor Deus. Isso não é bíblico não, meus irmãos. Nós precisamos da comunidade, nós precisamos estarmos juntos, nós precisamos de congregar. A comunhão mantém o zelo, mantém a motivação. Às vezes você chega aqui derrubado para baixo, de repente um louvor que você escuta cantando junto com a congregação, uma oração que é feita, uma mensagem que é pregada, e você sai daqui renovado, você sai daqui outro. É importante. E isso também ajuda nas vigilâncias das tentações. Quantas vezes irmãos que estavam prestes a cair em tentação, e porque participou de um momento de comunhão com os irmãos, de adoração ao Senhor Deus, e aquilo mudou na mente dele, ele desistiu daquela ação que talvez poderia levar a uma tentação muito grande de queda. Por isso é que Paulo diz, eu falo com a igreja que está aí. Versículo 3, por gentileza. A saudação dele é sempre essa. Filemão, capítulo 1, versículo 3. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz. Irmãos, aqui está o resumo do Evangelho. Se você quiser saber o que é o Evangelho, é graça e paz, meus irmãos. A graça que salva, a paz que é o resultado desta salvação, que traz reconciliação entre você e Deus. Você agora tem paz, Deus agora te aceita, você agora é um amigo de Deus, você agora pode falar com Deus, porque a graça trouxe paz para o teu coração. Nunca é o contrário, nunca primeiro paz e depois graça, sempre primeiro graça e depois paz. Meus irmãos, eu já poderia tirar uma lição aqui para nós. Nós estamos falando aqui de família, de casa. Não precisa responder para mim não, porque eu tenho que resolver o problema lá na minha casa. Mas a sua casa reflete um ambiente de graça e de paz? Às vezes nós cumprimentamos, temos os jargões. Nós, os presbiterianos reformados, nós, em vez de dar a paz do Senhor, a gente cumprimenta, graça e paz. Quando senão a gente dá uma boa noite de vez em quando. Mas a gente tem esse hábito. Mas será que se de fato na nossa casa esta graça e essa paz é um reflexo verdadeiro? Então aqui está a vida de um cristão que está sob a soberania de Cristo, que traz graça
e que dá paz. Mas olha comigo agora, meus irmãos, o segundo ponto, que é essa fé verdadeira manifestada, que produz amor verdadeiro. Olha comigo os versículos 4 e 5 de Filemão 1. E ele diz assim: dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas... Há uma ação desse Deus na vida de Filemão. Ele poderia agradecer a Filemão por alguma coisa, mas ele agradece a Deus, porque Paulo entende que o que acontece na vida das pessoas é uma ação que vem do alto, não é produzido pela pessoa, porque não há ninguém bom, por mais que faça boas obras, que realize, tenham bons costumes, se não vier isso da parte de Deus, o teu coração não vai produzir isso nunca por você. Então Paulo agradece aqui a Deus pelos frutos de Filemão. Isso nos faz lembrar o que Tiago escreveu na carta dele no capítulo 1, versículo 16 e 17, texto tão conhecido, Tiago 1, 16 e 17. Não vos enganeis, meus amados irmãos, verso 17, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Por que Pai das luzes, meus irmãos? Porque Ele é o Senhor do universo, Ele que estabeleceu os luzeiros que estão aí no mundo, e é Ele que enviou o Filho dEle como luz a este mundo. É de lá que vem toda a nossa suficiência. Então não há glória para Filemão, ainda que Filemão é um amado irmão, mas a glória é de Deus o tempo todo. Então ele diz aí no versículo 4, dou graças ao meu Deus, quando eu me lembro sempre de ti nas minhas orações. Eu agradeço, Senhor Deus, porque eu agradeço, Senhor, eu agradeço pela salvação na vida de Filemão, eu agradeço a transformação que o Senhor fez na vida de Filemão, porque apesar da posição dele, ele é um convertido de verdade. Olha o versículo 5, a fé, meus irmãos, é sempre acompanhada por boas obras. Paulo diz, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus, e também uma fé e amor que Ele tem para com todos os santos. Santos aqui já foi explicado, os crentes convertidos, os santificados, os separados para uma missão específica. Então, a graça que o apóstolo Paulo dá ao Senhor Deus é por esta ação de Deus na vida de Filemão, obras que ele está realizando, não para ser salvo, porque ele já é um salvo, mas porque a fé salvou ele, esta fé que é viva, meus irmãos. Tiago deixa bem claro que a nossa fé tem que produzir isso daí, meus irmãos. Isso daqui são obras, são frutos do Espírito Santo na vida do cristão, porque a fé sem obra por si só está morta. Isso me faz lembrar do que o apóstolo João escreveu na sua primeira carta, texto tão conhecido também, quando ele fala exatamente dessa nossa vida aqui no mundo. 1 João capítulo 5, é a epístola de João, 1 João capítulo 5, versículo 4, ele diz assim, a epístola, é a 1 João, a cartinha lá no final junto com, muito bem, obrigado. Porque todo o que é nascido de Deus, vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, uma fé que não é produzida de baixo para cima, mas uma fé que vem do alto para baixo, é dom de Deus, uma fé que vence o mundo. E quando diz o mundo aqui, meus irmãos, é vencer esse sistema maligno que está aí, esse sistema perverso. Você não se deixa ser vencido por aquilo que te afasta de Cristo, uma fé vitoriosa. E aí eu poderia fazer uma perguntinha básica aqui, a sua fé, você que diz que tem fé em Jesus, tem expressado visivelmente na forma como você abençoa o povo de Deus?
que você é um instrumento de bênção para o próximo, a sua fé expressa isso de verdade? Ou nesse sentido a sua fé está morta? Amor e fé são os pilares, a tríade do apóstolo Paulo. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. O maior deste é o amor, que não é um sentimento, é uma pessoa. Então, meus irmãos, Filemão é um cristão que amava o próximo. Paulo sabia disso, por isso é que ele escreve a carta primeiro elogiando, saudando, suavizando o que ele vai tratar em seguida, porque o que ele vai tratar é coisa pesadíssima demais. Então nós temos aqui a fé verdadeira que produz amor concreto. Não adianta você dizer que ama se você de fato não pratica isso. A nossa fé precisa, meus irmãos, ter rodinhas, ela precisa acelerar, ela precisa ir. E por último, o que nós temos aqui, meus irmãos, é óbvio, não poderia ser diferente. A comunhão da fé torna-se eficaz no serviço e no conforto e consolo mútuo entre os irmãos. Olha comigo aí o versículo 6, ele diz assim: para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Preste atenção para você não perder o rumo do que ele está dizendo aqui. Por gentileza, o versículo 5. No verso 5 ele disse assim: estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. No versículo 6 ele diz: para que a comunhão da tua fé, preste atenção que esta fé é uma fé comunitária, é uma fé que abençoa o próximo, é uma fé que está junto, não é uma fé solitária, é uma fé unida. Ele diz: a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. O bem que há em nós para com Cristo? Meus irmãos, acabamos de ler, Tiago, aqui, que todo bem procede de Deus. Aliás, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele deixa isso bem claro. Sabemos, e sabemos mesmo, está lá em Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O bem que há em nós, este bem não é produzido por nós, este bem é uma ação externa que vem a nós, meus irmãos. Daqueles que amam a Deus, o amor, em primeiro lugar, tem que ser a Deus. E aí o versículo 7, voltando lá, porque eu quero tirar algumas lições aqui para nós. Essa mensagem hoje é uma preparação para o que vai vir no próximo sermão, meus irmãos. O próximo sermão, eu já vou adiantar aqui para vocês, se você tem dificuldade de perdoar quem quer que seja, esse sermão é para nós dois, se o Senhor Deus nos permitir semana que vem. Mas olha o versículo 7, por gentileza, o impacto desse amor na vida de Filemão. Ele diz assim: pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor. Eu tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Que isso? Quem é essa pessoa? Que irmão querido é esse? Meus irmãos, pessoas, se a gente tivesse pelo menos 10 desses no nosso meio, alguém que pelo amor dele há conforto na vida da comunidade, o coração da igreja se sente reanimada por intermédio desse amor dessa pessoa. Paulo diz que os santos foram reanimados, e reanimados aqui, meus irmãos, literalmente diz que o coração desses irmãos descansaram no amor de Filemão. Filemão era um instrumento de conforto da parte de Deus para outros. Que lição! Às vezes a gente tem dificuldade de confiar em irmãos,
porque a gente não consegue ter paz junto com o irmão, porque a gente fica com medo da apunhalada vir a qualquer hora. Você nunca se sentiu assim, não? Eu quero concluir essa mensagem, meus irmãos, exatamente falando da fé que conforta os santos. Como nós estamos precisando disso? Fé que conforta, fé que traz confiança, que te dá prazer, que te anima, que faz você se sentir acolhido no meio desta comunidade, que é uma comunidade simpática, que conta com a simpatia uns dos outros, né? Então eu quero concluir esta mensagem olhando aqui o que Paulo começou a dizer nessa pequena e simples introdução a Filemão, meus irmãos. Paulo descreve aqui uma fé robusta de Filemão, uma fé madura e amorosa. Meus irmãos, como nós precisamos disso. Uma vez os discípulos estavam no barco, veio uma tempestade e eles desesperados, o Senhor Jesus dormindo, aqueles discípulos andando com o Senhor Jesus levanta, deve ter dado uma olhadinha para eles assim, foi lá, acalmou a tempestade, e depois o Senhor Jesus falou assim: homens de pequena fé, se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, essa tempestade aqui não estaria sido levantada, ou se ela tivesse levantada, vocês saberiam o que fazer para ela poder amenizar, porque se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão fazer coisas que, ele usa uma linguagem exagerada lá, né? Arrancar um monte de um lugar para o outro. Meus irmãos, nós dissemos que temos fé, mas a nossa fé, a gente quer ter fé para manifestar no culto, né? Aquela fé de poder, de dizer com o Espírito Santo, mas e o amor? E esta fé que contagia o outro, que faz o bem para o outro, não o mal? Então Paulo descreve uma fé robusta de Filemão, uma fé que vem de Cristo, não de Filemão, repito, aponta para Cristo e fortalece o corpo de Cristo, que é a igreja. Então esta fé é um instrumento que nos é dada em benefício da comunidade, meus irmãos, para que ele receba glória, obviamente. Então esta introdução prepara aqui o pedido sobre Onésimo, que Paulo irá fazer. Mas antes de Paulo fazer o pedido, ele mostra que o Evangelho não só salva, o Evangelho transforma o caráter. Uma pessoa transformada, você pode ficar tranquilo, que quando você fizer um pedido que seja um pedido muito difícil, muito constrangedor, mas se a pessoa de fato é salva, você sabe que há amor ali, naquele coração, há fé. Isso vai produzir perdão, glória a Deus, é isso mesmo, aleluia. Então, meus irmãos, Onésimo será usado para levar aqui a própria carta a Filemão. É interessante que esta pessoa, só dar um spoilerzinho para vocês, Onésimo aqui está preso junto com Paulo, de maneira que eu não sei explicar, ele teve contato com o apóstolo Paulo, e Paulo, como missionário que era, pregador do Santo Evangelho, pregou o Evangelho para Onésimo, de uma forma que a graça bendita inundou o coração de Onésimo. Era um escravo, meus irmãos, fugitivo, possivelmente fugiu da casa de Filemão, que era o senhor de Onésimo. Não sei como, Paulo agora prega o Evangelho e Onésimo se torna um filho na fé de Paulo, convertido, e Paulo viu que Onésimo se converteu de fato, a ponto de Paulo confiar a ele esta carta que ele vai levar para o seu antigo senhor, e uma carta muito delicada, nós vamos ver aqui semana que vem. Aliás, esse Onésimo aqui não só leva esta carta, que ele foi o portador, mas ele também foi companheiro, como portador da carta aos Colossenses, por isso que nós escolhemos aqui a próxima carta, Colossenses, que Paulo também direciona uma carta para aqueles irmãos, é Tíquico que vai levando, mas Onésimo vai junto, porque ele é um companheiro, tamanha importância. Aliás, isso está lá em Colossenses, só uma palhinha para vocês, Colossenses capítulo 4, versículo 7 a 9, olha como que Paulo trata Onésimo aqui, Colossenses 4, 7, quanto à minha situação, ele está preso, Tíquico, irmão amado e fiel ministro,
e conservo do Senhor, de tudo vos informará. Ele está falando para os irmãos lá na cidade de Colosso. Eu vos envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Versículo 9. Em sua companhia vos envio Onésimo, esse escravo fugido aí, o fugitivo. Paulo diz que esse Onésimo é o fiel e amado irmão, fiel mesmo, um ex-presidiário, fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Então Paulo confiava nele. Nós vamos tentar mostrar para vocês, semana que vem, se o Senhor Deus nos permitir, que situação foi essa. Eu quero trazer aqui algumas aplicações para nós, meus irmãos, apesar de algumas que a gente já tirou aqui, mas são aplicações pessoais. Você pode tirar para você pessoalmente, ou não, você pode dizer, não, isso para mim não vale de nada, tudo bem. A primeira a gente sempre faz pergunta, e a pergunta é essa, é sobre a sua fé, porque, irmãos, eu não tenho como medir a fé de vocês, e nem vocês medir a minha. Eu não sei a temperatura da fé que vocês têm no coração, mas eu tenho da parte de Deus uma verdade que diz que você deve examinar, e quem sabe esta noite é uma noite de você examinar a sua fé, se de fato a sua fé é verdadeira ou uma fé fingida, ou uma fé morta, que não tem obra nenhuma. Então a pergunta é, esta fé é meramente teórica, ou também é prática e consoladora? É um dom, meus irmãos, natural. Palavras que serão medicinas, não palavras que ferem o outro. Isso é dom da parte do Senhor Deus. Então como é que anda a tua fé? Faça um autoexame. Como é que é o juízo de valor que você faz diante de uma situação muito delicada? Depois vocês leiam toda, em casa vocês leiam toda a carta de Paulo a Filemão, que vocês vão entender o que eu estou dizendo. Então esse é a primeira lição que eu queria fazer você pensar, como anda a sua fé? Tão importante, meus irmãos, porque nós adoramos um Deus vivo, não é um Deus morto, e é um Deus que nos dá fé, e esta fé, ela produz alguma coisa. Se ela não está produzindo nada, então talvez não tenha fé verdadeira. Segundo, se você fizer um autoexame, talvez você fale assim, meu Deus, eu acho que a minha fé é morta. Eu acho, porque não é possível. Do jeito que o pastor está falando lá, perto de Filemão, eu não sou nada. Então, quem sabe nesta noite, é a noite da oportunidade de você fazer uma oração. E a tua oração é, peça a Deus que faça de você alguém que seja bênção para o próximo, que seja refrigério para o próximo. Eu não estou falando só de coisas, meus irmãos, estou falando de sentimento, estou falando de relacionamento. Talvez a gente precise orar, Senhor, me ajude, porque o meu coração me engana de vez em quando, porque de vez em quando eu não estou com vontade de ser bênção para o próximo, não, eu estou com outro tipo de sentimento, e o Senhor é poderoso para mudar isso. Pessoas que têm dificuldade de relacionamento, quando relacionamentos são quebrados, dificuldade de reconciliação nos relacionamentos, gente que diz, olha, para mim acabou, fulano para mim não vale mais de nada, morreu para mim. Meus irmãos, a nossa fé é uma fé de reconciliação, de perdão, de amor, amor que tudo sofre, que tudo suporta, tudo espera. Então viva para que sua fé seja eficaz, amorosa e edificante. Não viva simplesmente por viver. Antes de começar o culto aqui, a gente conversando com os nossos irmãos que compõem aí o ato da liturgia, com os irmãos do louvor, eu falei exatamente isso, meus irmãos, é o último culto da nossa vida. Todo mundo regalou o olho para mim. Alguém falou, está orando, pastor? Eu falei, não, é porque a gente não sabe. Talvez seja o último culto. Domingo que vem não haverá mais oportunidade para você e nem para mim. Nós não sabemos. Então é hoje que eu tenho que colocar em ordem a minha casa.
porque pode ser que amanhã eu não tenha outra oportunidade. Então sempre é uma boa oportunidade para a gente pensar. Talvez você tenha essa dificuldade. Tem gente que diz assim: pastor, eu consigo lidar mais com cachorro do que com gente. Não é que você não tem que tratar bem o bichinho lá. Eu tenho um cachorro lá em casa, a gente cuida. Mas quando uma pessoa chega a dizer isso, a esse ponto, cadê a fé, meus irmãos, de relacionamento entre pessoas? Eu sei que é difícil. Tem umas pessoas que é carninha de pescoço mesmo. Eu sei disso. Relacionamento não é fácil. Mas, meus irmãos, o Senhor Jesus veio exatamente para nos reconciliar com Deus, nós que não somos fáceis. E Ele nos confiou o ministério da reconciliação. Então, quem sabe esta mensagem é já preparar o teu coração para a semana que vem, se o Senhor Deus nos permitir, de perdoar aquele que nos feriu. Pare e pense nisso. Talvez hoje você possa fazer uma lista. E você diga: Senhor, eu não estou com espírito para ir lá ainda conversar com a pessoa não, mas orar eu posso. E você ora abençoando, porque você tem uma fé que opera pelo amor e não pela vingança. Vamos orar, meus irmãos, nesse momento. Então, gostaria de convidar você a curvar a tua cabeça. Vamos falar com o nosso Deus. Ó Deus, nós queremos agradecer ao Senhor, o Deus gracioso, o Deus que nos perdoou, o Deus que sabe do que nós fizemos de errado, mas um Deus que é amor por essência, e este amor foi manifestado de uma maneira sacrificial, porque a prova do teu amor para conosco foi o fato, ó Deus, de o Senhor enviar o teu único filho, o filho do teu amor, para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. O escrito de dívida que era contra nós, uma dívida impagável ao Senhor, o Senhor na cruz rasgou este escrito de dívida, encravando-o na cruz, Senhor. O teu filho assumiu no corpo santo dele toda a maldição que era sobre nós, nos perdoando de forma graciosa, bendita. E aqui nós estamos, Senhor, cantamos louvores ao Senhor, com alegria no coração nós bendizemos o Senhor, porque o Senhor é um Deus perdoador, misericordioso. Cantamos aqui, Senhor, que a tua bondade e a tua misericórdia nos seguirá. Mas, ó Deus, que adianta de saber disso, se nós não praticamos isso que nós cremos, Senhor? Se nós cremos que o Senhor nos perdoou, às vezes, Senhor, há uma dificuldade em nós de perdoar o próximo. E sabemos, Senhor, pela tua bendita palavra, que se nós não perdoarmos, tão pouco o Senhor também irá nos perdoar. Então, Senhor, tu que sonda os nossos corações, sabe das nossas dificuldades, pedimos ao Senhor, ó Deus, ajuda-nos, dá-nos um coração amoroso. Se porventura, Senhor, alguém aqui neste lugar, ou que nos ouve, que ainda não teve um encontro real com o Senhor, um encontro verdadeiro de mudança de vida, quem sabe, Senhor, este é o momento, porque salvação pertence ao Senhor, é o Senhor que salva. Tu és o Deus gracioso, é o Senhor que dá graça e paz, mais ninguém, Senhor. Então, nós não podemos salvar, mas podemos clamar ao Senhor e pedir ao Senhor que salve, Senhor, para a glória do teu santo nome. Transforma. Quantos corações endurecidos, Senhor, especialmente aqueles que andam em caminhos escusos, ó Deus. Ó Senhor, tu és Senhor das nações, como cantamos aqui. Age com poder e graça, especialmente na nossa nação. O Senhor pode, se o Senhor quiser, o Senhor pode transformar o coração do pior na nossa nação. O Senhor já fez isso ao longo da história. O Senhor fez isso comigo, Senhor. Pedimos ao Senhor por misericórdia. Pedimos ao Senhor que continue abençoando as nossas autoridades constituídas, dando sabedoria, Senhor,
punindo aquele, Senhor, que se vale das autoridades para praticar o mal, e honrando aqueles que trabalham com fidelidade ao Senhor, ó Deus, especialmente num tempo de violência na nossa nação. Continue abençoando as nossas autoridades, aqueles, Senhor, que estão investidos de autoridade para guardar a cidade. Nós pedimos ao Senhor que guarde, Senhor, porque se o Senhor não guardar, em vão será aqueles que vigiam. E assim eu peço por nós, Senhor, guarde o nosso coração de pecar contra o Senhor, porque se o Senhor não guardar, em vão será todo o nosso esforço. Assim eu oro, Senhor, a certeza do teu amor manifestado no nosso meio, amor esse na pessoa de Cristo Jesus. Amém.